Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o texto que nós escolhemos da Palavra de Deus hoje vai tocar o nosso coração. A Estela falava que nós deveríamos permitir que neste ano que se inicia um novo milênio, um novo século, nós deveríamos permitir que Jesus construísse ainda mais a nossa vida espiritual. E a palavra de Deus diz justamente no Salmo 126, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 47 a 49. Esse texto tem o poder de mudar radicalmente a nossa vida, como mudou a minha vida. Aos 19 anos, eu passava por uma crise existencial muito grande. Eu não tinha rumo, aquela crise da juventude, e eu não tinha sentido na vida, eu estava bastante preocupado com isto, uma tristeza profunda. E foi quando, lendo um livro, este livro, ele contava alguns casos negativos de sofrimentos individuais e familiares, e a cada caso ele dizia, vá à Bíblia e este caso será resolvido se você tiver uma situação histórica parecida com esta. Vá à Bíblia, leia a Bíblia e a Bíblia transformará a sua vida. E fui lendo todas aquelas histórias e a resposta era sempre a mesma. Se você vive uma situação desta, vá até a Bíblia, leia a Bíblia, viva a palavra de Deus e a sua vida se transformará. Eu tinha 19 anos. Foi quando eu lancei um desafio. Eu vou comprar uma Bíblia. Eu quero ver se a minha vida vai se transformar como este livro está dizendo. Eu me lembro muito bem dos detalhes deste período da minha vida, como eu estava falando. Comprei a Bíblia e comecei a ler todas as noites, principalmente o Novo Testamento. Foi de repente, mas 3 meses depois, eu me perguntei, eu não tinha um problema? Incrível! Não só eu fui curado nesses 3 meses, mas como eu me esqueci completamente daquela depressão, daquela tristeza que eu vivia. E mais tarde, lendo a palavra de Deus, eu descobri um texto que diz, a palavra de Deus cura todas as coisas. Eu sou testemunha disto. A palavra de Deus cura todas as coisas. Não só uma testemunha pessoal, mas de tantas outras pessoas que nos procuram para dizer, eu fui curado por Jesus, eu fui curada por Jesus através da palavra de Deus. A oração do terço da libertação nada mais é do que a proclamação da palavra de Deus. Vamos então ao texto de hoje. Todo aquele que vem a mim, este mim é Jesus, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo, as águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Você quer ter um ano diferente? Você quer ter um ano melhor para você e para a sua família? Faça como eu. Leia e medite a palavra de Deus todos os dias de sua vida. Faça como a palavra de Deus indica. Leia e medite a palavra de Deus
todos os dias da sua vida, especialmente o Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós iremos conhecer Jesus, nós iremos conhecer os milagres que Jesus realizou, e a nossa fé em Jesus vai crescer, e a palavra de Deus diz, tudo aquilo que pedirdes com fé na oração, vós o recebereis. Meus irmãos, você e eu precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E não só conhecer, mas no poder do Espírito Santo, viver a palavra de Deus. E só assim a nossa vida espiritual estará alicerçada na pedra, na rocha viva que é Jesus. E nada irá abalar, não somente a nossa vida, porque a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família, nada nos irá abalar e também abalar a nossa vida, porque nós estaremos com Jesus, o poder maior que existe sobre toda criatura, sobre toda situação. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Que este ano de 2001 seja o ano da palavra de Deus. Amém. E vamos permitir que neste novo ano a luz que é Jesus possa brilhar em nosso caminho, possa abrir as veredas para que a gente passe, bendizendo, louvando e adorando o nosso Deus. Vamos permitir que a luz que é Jesus ilumine o nosso coração, ilumine o nosso interior, afastando de nós todas as trevas. Vamos permitir que Jesus brilhe na nossa casa, no centro do nosso lar, ilumine e irradie por toda a nossa vida e que as pessoas possam ver a luz de Jesus brilhando em cada um de nós. Senhor, a tua luz já brilha, nesta escuridão ela brilha, luz do mundo, Jesus, brilha em nós, tua verdade é libertadora, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche-nos com a glória do Pai, Espírito põe fogo no meu ser, rio de luz, inunda as nações com tua graça, envia-nos tua palavra de luz. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos permitir que a palavra de Deus, que é Jesus, ilumine os nossos passos nesse novo milênio, que possamos nos aproximar mais de Jesus, que possamos ser mais de Jesus, bendizer e adorar a sua glória. Jesus nos conduz, Senhor, durante todo este ano, guie os nossos passos, para que possamos estar sempre contemplando as maravilhas que Tu tens reservado a cada um de nós. Amém, Senhor. E Regis, nós temos aqui alguns testemunhos maravilhosos do poder de Jesus Cristo, mas antes de lê-los, eu gostaria de voltar ao texto, porque eu sou testemunha do quanto esse texto é importante na sua vida e na nossa vida. Então, partilhar um pouquinho mais aquele versículo 47. Jesus diz assim: todo aquele que vem a mim, todo aquele que vai a Jesus. O importante é ir a Jesus. E como é que nós vamos a Jesus? Buscar a Jesus. Nós buscamos a Jesus na palavra. Nós buscamos a Jesus na Eucaristia. Nós buscamos a Jesus nas orações. Nós buscamos a Jesus junto a uma comunidade cristã de fé e de oração. É preciso ir a Jesus. Ele disse: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele diz assim: primeiro, todo aquele que vem a mim. Segundo, ouve as minhas palavras. Não é? Já entra a importância da palavra de Deus.
seja ela ouvida numa pregação, seja ela lida, não é? É preciso alimentar a mente e o coração com a palavra de Deus. E a terceira condição é e as pratica, não é? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, e as coloca em prática. Então, essa pessoa, Jesus diz que essa pessoa é uma pessoa sábia, porque está construindo a sua vida na rocha, no rochedo que é Jesus. Eu tenho certeza que neste ano que está se iniciando, muitos irmãos gostariam de ter a sua vida e a vida da sua família também construídas sobre a rocha viva que é Jesus. Que é Jesus. O caminho é este, a palavra, a Bíblia, a Eucaristia também, a oração pessoal, familiar, um grupo de oração, não é, Maísa? Sempre invocando o Espírito Sempre Santo. invocando. Sempre invocando o Espírito No poder Santo. do Espírito Santo. Porque nós precisamos que a fé fique viva, ardente nos corações, nos nossos corações, não é? Para que continuemos dando testemunho de Jesus. Ele está vivo, Ele nos ama, Ele nos salva, Ele tem o poder de transformar as nossas vidas, de nos sustentar nos momentos difíceis, não é? E não fica olhando para o mundo, não fique olhando para as dificuldades, não fique olhando para os problemas, olhe para Jesus. Se alimente da palavra de Jesus, busque a Jesus na Eucaristia, ore, reze todos os dias, busque a Jesus em oração e você vai ver a sua vida ser transformada, não é? Vamos ler então alguns testemunhos, quer começar com o seu aí? Um testemunho muito, muito lindo. Em junho de 2000, meu filho de 5 anos teve um problema de pneumonia. Levei-o ao pediatra, foi tirada uma radiografia do pulmão, constatando a doença e também um sério problema de coração. Eu imagino a aflição e o sofrimento dessa mãe, desse pai, uma criancinha de 5 anos. De repente, além da pneumonia, um problema sério de coração. A médica me informou que eu teria que levá-lo a um cardiologista e levei-o no mesmo mês. Foi pedido o ecocardiograma e o resultado foi mesmo o problema muito grave do coração e ele teria que ser operado com urgência, porque o sangue estava se espalhando pelo pulmão. Fiquei desesperada, sem saber o que fazer, procurei vários médicos e todos me falavam a mesma coisa. Minha vizinha trouxe então para mim um exemplar do livro Terço da Libertação. Louvado seja Deus. Todas as cartas que nos chegam tem sempre a mão de Deus que vem em socorro através de alguém conhecido, não é? Eu e meus familiares fizemos a novena com muita fé em Jesus. Meu filho foi para Belo Horizonte para ser operado. Já estava tudo preparado para a cirurgia. As enfermeiras o haviam levado para a sala de cirurgia e eu fiquei muito nervosa e desesperada. Comecei a rezar quando, de repente, a médica trouxe o meu filho de volta, dizendo que não seria mais necessária a operação, que ele estava completamente bom e ela não soube explicar o que havia acontecido. Mas eu sei, a médica não, mas eu sei que foi Jesus quem o curou. Graças à oração do Terço da Libertação, meu filho ficou curado. Glórias e louvores a ti, Jesus. E através dessa enfermidade do filho, toda a família se reuniu em oração. A fé aumentou em todos os corações e todos provaram o poder de Jesus vivo.
Mas eu tenho um testemunho aqui também muito lindo. Interessante, essa criança tem 5 anos. Que sofrimento dessa família, não é? Pois é. O poder de Deus é enorme, meus irmãos. E a Maísa falando, eu me lembrei que, não só aos 19 anos, mas eu posso citar pelo menos umas 10 situações, já que agora estou com 64 anos, umas 10 situações fantásticas em que nós e nossa família fomos libertos pela palavra de Deus. Verdade. Quantas curas, quanto poder curador, salvador e libertador através da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse testemunho aqui pode acontecer com você hoje no programa Rabone e Você. Veja o que aconteceu com a Terezinha de Jales, no estado de São Paulo. Faça como ela, com fé. Você também poderá ser curado hoje. Preste atenção. Há muito tempo que queria dar o meu testemunho sobre as maravilhas que aconteceram em minha vida desde que conheci a oração do Terço da Libertação. Foram várias as graças recebidas que jamais deixarei e cansarei de agradecer a Jesus. Estava sentindo uma dor no ombro esquerdo há muito tempo. Há muitos anos ela estava sentindo uma dor no ombro esquerdo. Mal podia erguer o braço para pentear o cabelo ou fazer algum tipo de movimento. Numa tarde, assistindo o programa Rabone e Você, como você agora, quando o Regis pediu para colocar a mão aonde estava doendo, logo coloquei a mão em meu ombro, rezei com fé, juntamente com eles, uma conta do Terço da Libertação. Mais tarde, nesse mesmo dia, tomando banho, sem perceber, consegui levantar o braço doente para ensaboar minhas costas, o que até então não conseguia. Para surpresa minha, a dor havia desaparecido e eu nem havia percebido disto. Fiquei tão entusiasmada ali mesmo que agradeci a Jesus, lá no banheiro, tomando banho, e até hoje esta dor não voltou mais. Louvo a Deus e a Virgem Maria todos os dias. Então, o telefone, o testemunho que eu li é da Maria Heloísa de Barbacena, Minas Gerais. Que beleza! É realmente o momento da graça, aquele em que nós oramos, unidos a todos os irmãos, no Brasil todo, aquela continha do Terço da Libertação. E fica aqui a pergunta e o desafio. Você quer ser feliz? Você quer que a sua família seja feliz? Você quer ser feliz no seu trabalho? Aqui a palavra de Deus está escrita isto. Você quer ter vida longa para você e para a sua família? Está escrito isto que eu estou dizendo aqui. Leia, medite e viva no poder do Espírito Santo a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, por todos os dias da sua vida. Amém! Meus irmãos, como a Terezinha de Jales, vamos colocar a mão aonde está doendo. Jesus vai nos curar, Jesus vai nos salvar e libertar. Isso é motivo de alegria. E no final nós vamos pular de alegria, vamos louvar o Senhor Jesus, porque Jesus nos ama. E hoje vamos orar 3 continhas do Terço da Libertação. Se Jesus me libertar. Se Jesus me libertar. E a minha família. E a minha família. Agora. Nós seremos verdadeiramente livres. Nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem piedade de nós. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta. Jesus liberta. Jesus tem piedade de nós. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus cura. Jesus salva-nos. Jesus salva-nos. Jesus liberta. Jesus liberta. Jesus tem piedade de nós. Jesus tem piedade Jesus de nós. cura-nos. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus salva-nos. Agora segurando nas mãos de Jesus. Jesus liberta-nos, Senhor Jesus. Louve e agradeça, Senhor. Nós te louvamos e te teu poder, tua misericórdia.
te bendizemos e te glorificamos, Jesus, pelas libertações, curas e salvação que o Senhor está realizando em todo o Brasil. Amém, Jesus. Nós desejamos um feliz 2001 para você e para a sua família. E com esta alegria que Jesus colocou em nossos corações, nós queremos pedir que hoje seja diferente, que seja um abraço de paz, de perdão, de reconciliação, já que dia 1º é o dia da paz. Vamos nos apropriar dessa paz que é Jesus agora. Com alegria, vamos nos abraçar, vamos sorrir e vamos dizer: sorria, Jesus te ama! Abrace-se em nome de Jesus. Deus te ama, Maísa. Te amo,